Estudante. Nesta aula, vamos falar sobre a formação, tendo como referência algumas ideias do pensamento do filósofo Aristóteles. Nós daremos especialmente atenção às ideias de hábito e virtude. Primeiro, um esclarecimento com relação à própria ideia de formação em Aristóteles. É claro que nós poderíamos falar de formação em Aristóteles sobre diversos aspectos, mas a ênfase aqui vai ser sobre o aspecto ético. Nós não vamos falar, por exemplo, nas questões da teoria do conhecimento, onde nós poderíamos falar sobre as relações de ensino, de aprendizagem, de transmissão dos saberes, de organização das ciências ou da disciplina. Nós vamos enfatizar o que é propriamente um caráter virtuoso e como ele se estabelece no indivíduo e as implicações que isso tem no plano da vida privada, aquilo que nós chamamos de ética, e no âmbito da vida pública, que é aquilo que vai receber o nome de política. Vamos em frente. Nós vamos tomar a ética como ponto de partida para pensar a formação. Olhemos rapidamente para uma origem etimológica. Como em grego, a língua falada por Aristóteles, surge a palavra ética ou etikos. Nós temos duas palavras muito semelhantes na língua grega, ethos e ethos. A primeira refere-se aos usos, aos costumes, aos hábitos. A segunda refere-se à ideia de morada. Era a palavra de referência para falar de uma estância, de uma fazenda. Mais arcaicamente na língua, é a mesma palavra que era utilizada para falar ou do local onde os animais domésticos ficavam, as estrebarias, ou mesmo dos covis na selva, onde os animais fazem a sua toca. Da junção dessas duas expressões, nos chega o legado de etikos, aquilo que diz respeito ao que molda o caráter, a morada do próprio indivíduo. Aristóteles utiliza a palavra ética para referir uma ação deliberada ou uma ação consciente que resulta de uma escolha deliberada orientada sempre pela razão, ou seja, sempre de modo racional. Qual é o conhecimento próprio da ética? Ela está diretamente ligada ao desenvolvimento da vida virtuosa, ou seja, do bem viver, do viver da maneira mais adequada que se pode. Assim, a virtude moral tem no hábito, como constituinte, como base, o seu movimento inicial. Trata-se, portanto, de um conhecimento que é diferente do conhecimento das ciências, ao modo grego da época propriamente. As ciências eram os conhecimentos exatos possíveis para aquele período, e também diferente da técnica ou da arte, que são duas traduções para o termo tekne em grego, porque ambos têm a memória como a sua referência de efetivação, diferentemente da ética. Bom, vamos seguir explorando agora a relação entre três ideias: ética, virtude e hábito. Vamos em frente. Vamos olhar para mais duas palavrinhas em grego aqui bem importante: orexis e exis. A primeira se traduz por impulso do desejo. Expressa um modo de vida mais ligado aos instintos e à satisfação de desejos imediatos e irrefletidos. A orexis está associada a uma dimensão mais natural ou instintiva, que nos coloca muito mais próximos dos demais animais, ditos então como não racionais. Já a exis, que é traduzida mais habitualmente como hábito, essa indica a constância no agir e sugere uma ideia de regularidade na conduta humana. A orexis e a exis estão em campos opostos. Se a primeira refere a um impulso mais ligado aos desejos, a segunda, a exis, agora está associada a uma ideia de racionalidade. Pensar antes de agir e agir por uma escolha racional.
O hábito tem essa dimensão dentro da ética aristotélica. Veja o que escreve o professor Ângelo Sensi no livro Aristóteles e a Educação. Para Aristóteles, é o hábito e não a natureza o que permite o desenvolvimento da virtude moral, pois nada que existe por natureza pode ser alterado pelo hábito. Portanto, a virtude não é natural em nós, ela precisa ser construída. É por isso que se afirma que somente pelo hábito é que nós podemos chegar à virtude. Exemplo em que possivelmente você conseguirá tomar por referência. Imagine uma pessoa que, primeiro, precisa se concentrar para estudar para uma prova sobre conteúdos que exigem muitíssima disciplina e concentração. Essa pessoa sabe, e não só sabe, ela também quer estudar do modo mais adequado. A pessoa sabe que precisa estudar e a pessoa quer estudar porque quer alcançar um bom resultado no exame ou na prova que vai realizar. Apesar disso, apesar de saber e querer, não consegue se concentrar o suficiente, porque, enfim, lá entra mensagem no seu WhatsApp, porque escutou uma música de um carro que passou na rua, enfim, qualquer coisa facilmente lhe tira a concentração. E aí, pensemos o que resulta disso. Mesmo que essa pessoa tenha se proposto sinceramente a estudar com afinco, ao final de tudo ficou com a sensação de que o tempo foi perdido. Vamos pensar com Aristóteles. Por que será que isso acontece? Um exemplo muito simples, ele nos coloca na linha daquilo que Aristóteles chama de orexis, que é o impulso guiado pelos desejos, suplantando-se a disciplina que resultaria na exis hábito. Não que esta pessoa não tenha conseguido estudar porque meramente não tenha tido vontade de estudar, mas porque lhe falta o hábito, lhe falta ainda dominar os impulsos e os desejos. E para tornar-se uma pessoa disciplinada, capaz de concentrar-se para estudar, sem se deixar afetar pelas distrações exteriores, não basta simples vontade. É preciso construir essa disciplina palmo a palmo, ponto a ponto, por meio do hábito. A falta do hábito, a falta dessa regularidade ou a falta dessa constância é o que predispõe a um vício. O que é uma pessoa que tem um vício? Quando nós temos um vício, nós não conseguimos controlar os nossos impulsos. Ainda que queiramos, os impulsos se impõem sobre a nossa vontade. Por isso que o hábito é necessário, porque ele promove condições para uma vida sem o vício, mas em lugar disso, uma vida virtuosa. Como é que podemos pensar a educação a partir dessa lógica? Em primeiro lugar, lembremos que nos diz Aristóteles que a vida humana é marcada por contingências. O que são isso? O que são contingências? São acontecimentos que podem ser ora de um modo, ora de outro. Não são coisas fixas, não são regras, mas a natureza ela é em si contingente. Ela nos é dada no dia a dia pela fome, pelo frio, pelas pessoas que encontramos, pelos acontecimentos, pelas surpresas que a vida nos traz. Porém, o hábito nos retira dessa condição de contingência, porque pelo hábito, nós podemos predeterminar o nosso agir, ou seja, de uma forma disciplinada, com rigor, com método e com constância, nós podemos nos preparar para várias coisas, desde realizar um exame num concurso público, como também nós podemos nos preparar para uma competição esportiva. Nós podemos almejar o resultado pretendido, porque o hábito, através dessa disciplina, dessa constância, nos permite prever os possíveis resultados de uma determinada organização da nossa conduta. Portanto, o hábito prepara para a virtude.
E quando se fala aqui em virtude, não é apenas obedecer normas, é muito mais do que isso. Uma vida virtuosa é aquela vida que se vive da melhor maneira. É uma vida sem grandes variações, é uma vida sem grandes instabilidades, mas é uma vida constante. Educar pelo hábito é o caminho mais seguro que se pode seguir num projeto formativo, porque é uma educação que ela vai conduzir exatamente para essa constância, para essa serenidade, para essa disposição para que se possa agir sempre da maneira mais correta, da maneira que promova a melhor forma de vida para si e para os outros. E assim a vida virtuosa, ela torna-se no sujeito educado a partir do hábito, algo que é constante em toda a sua existência. Em relação à vida virtuosa, nós temos a ideia de deficiência moral ou ausência de virtude. Isso se apresenta de dois modos, ou por dois extremos, que são a falta e o excesso. Vou começar a explicar esse ponto exemplificando. Tanto alguém que deixe de consumir o mínimo de alimentos necessários para a sua vida, quanto também alguém que consuma alimentos além do adequado pela sua vida, ou seja, alguém que deliberadamente deixa faltar, e também alguém que deliberadamente come em excesso, ambos estarão cometendo um erro em relação ao cuidado da sua saúde. E esse é um raciocínio muito simples de se fazer. Portanto, tanto a negligência pela falta, quanto a ação desmedida desse excesso indicam uma falta de equilíbrio na conduta, portanto, uma deficiência moral. Como é que se pode evitar essa deficiência moral? Segundo Aristóteles, a virtude moral ela se caracteriza pelo equilíbrio. A ação virtuosa ela não se orienta nem pela falta e nem pelo excesso. Voltemos ao exemplo da alimentação. Nem deixar faltar o alimento que se precisa e nem alimentar-se em excesso em relação ao que se precisa, oferecem um equilíbrio, não oferecem uma vida saudável. A vida saudável, ela está exatamente num ponto de equilíbrio, alimentar-se com o necessário para viver bem, nem menos e nem mais. A esse equilíbrio na vida moral, Aristóteles chama de mediania ou meio termo. Mas cuidado, essa expressão meio termo, por vezes ela pode sugerir que se pense numa espécie de uma média aritmética simples, uma média exata entre o ponto A e o ponto B. E não se trata disso. Se trata de uma capacidade de decidir com bom senso por uma ação que não se incline nem à deficiência por falta, nem à deficiência por excesso, porque ambas são deficiências morais, mas que se situe em algum lugar entre estes dois pontos, que conforme o discernimento mostrar, ora poderá se inclinar mais para um lado, ora poderá se inclinar mais para o outro, nunca chegando a qualquer dos seus extremos. Não quero deixar de prevenir que esse raciocínio sobre o meio termo, se ele não for bem ajustado, se ele não for bem compreendido, ele pode nos levar para algumas falácias e aí sim perder todo o conteúdo dessa vida virtuosa que é pensada a partir de Aristóteles. Então vejamos dois exemplos de usos falaciosos, de usos equivocados do que supostamente seria o raciocínio do meio termo. Primeiro exemplo. Alguém poderia dizer que jogar futebol ocasionalmente seja o meio termo entre dois extremos, que seriam a falta, nunca jogar futebol, e o excesso, sempre jogar futebol. Esse raciocínio não é válido. Ainda que eu possa pensar, bom,
Jogar futebol todos os dias pode até, em alguma situação, constituir-se um vício e, portanto, haver ali uma deficiência moral, mas em hipótese alguma eu poderia dizer que nunca jogar futebol seja uma deficiência moral por falta. Em primeiro lugar, porque alguém pode simplesmente não gostar de jogar futebol, pode gostar de outras coisas na vida, e isso não tem nenhum conteúdo moral. E pode ser ainda que alguém esteja num contexto cultural onde o futebol sequer seja relevante e sequer avalie a possibilidade de jogar ou não jogar o futebol. Portanto, aqui há uma armadilha. Eu apenas coloco uma ideia no extremo oposto para posicionar o argumento onde eu quero chegar. Mas aquilo que eu caracterizei como uma deficiência moral não é uma deficiência moral. Portanto, o raciocínio do meio termo, se aplicado a esse exemplo, é um equívoco, é uma falácia, é um argumento falso. Segundo exemplo, alguém poderia dizer que doar alimentos aos necessitados, uma vez ou outra, ocasionalmente, seja o meio termo entre dois extremos. Quais seriam esses dois extremos? O primeiro deles é nunca doar alimentos aos mais necessitados, ou seja, é um extremo por falta. O outro extremo seria sempre doar alimentos aos necessitados. Seria um extremo por excesso. Esse é outro argumento falacioso, porque eu coloquei dois extremos que não caracterizam falta e excesso. Afinal de contas, se alguém se dispõe a doar alimentos aos mais necessitados sempre, eu não posso considerar isso uma deficiência moral. Isso é uma virtude. Portanto, tentar colocar uma ação virtuosa como se fosse um extremo num contraponto que não é exatamente equilibrado, não gera um meio termo, mas gera uma distorção a respeito da ideia de meio termo ou mediania. Então, também este é um argumento falacioso. Muito cuidado. Em muitas situações nós vemos pessoas tentando criar falsos extremos para justificarem os seus pontos de vista. Isso não tem nada a ver com os estudos de Aristóteles. Aristóteles era um lógico muito rigoroso. Esses argumentos de ocasião ou de conveniência, eles expressam apenas a falta de caráter de quem está tentando criar uma ideia que ela não se justifica com o mínimo rigor da lógica. Aí nós precisamos pensar o meio termo de uma forma sempre consciente. Aristóteles vai trabalhar com a ideia de sabedoria prática. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. A ideia de frônesis. É preciso ter muito discernimento para encontrar adequadamente o meio termo. Como é que isso chega para nós na perspectiva de uma educação moral? Eu vou recorrer mais uma vez ao professor Ângelo Sensi, que escreve o livro Aristóteles e a Educação, quando define o que é uma virtude moral. Escreve: trata-se de um modo de ser que consiste num meio termo determinado pela razão. Portanto, a educação moral, que começa sempre pelo desenvolvimento de bons hábitos, ela deve predispor o caráter para discernir, ou seja, para escolher adequadamente entre os extremos, a falta e o excesso, e assim racionalmente buscar o meio termo. Que o meio termo ele não resulta de algum tipo de média exata entre o ponto A e o ponto B, entre a falta e o excesso. Mas ele também não é meramente arbitrário, eu não escolho qualquer lugar, qualquer ideia como meio termo. Ele resulta de uma sabedoria própria ao agir. É aquilo que Aristóteles chama no livro sexto da Ética Nicômaco de frônesis. O termo frônesis é traduzido como discernimento, como prudência, como sabedoria prática e em algumas traduções nós encontramos até mesmo como sensatez. Trata-se de um tipo de conhecimento muito específico,
que não é, por exemplo, o mesmo conhecimento que nós temos nas ciências. O modelo grego de ciência, a episteme, ela sempre tem uma ideia de exatidão, de precisão. Não é assim que se chega no meio termo. Mas também não é o tipo de conhecimento próprio da técnica ou da arte. O termo grego aí é tekné para isso, porque também a técnica ela depende de algum tipo de domínio que permite perícia e precisão. Mais do que isso, o tipo de conhecimento próprio do discernimento, da frônesis, é um conhecimento que um professor não pode passar de forma diretiva para o seu aluno, que o mestre não pode passar de forma diretiva para o seu estudante. Aristóteles chama de discernimento, de frônesis, esse tipo de conhecimento que ele depende sempre de uma maturidade, de uma serenidade para que se chegue a ele. Assim, o agir moral, o agir ético, ele não resulta de normas pré-existentes, também não tem modelo, também não tem fórmula que possa ser seguido. O agir ético, ele é sempre resultante de escolhas feitas com sabedoria, escolhas que demonstram que o indivíduo tem maturidade, tem equilíbrio, tem a sensatez para escolher naquele contexto o que de fato é o melhor para si e para o meio social onde ele está inserido. Assim, o que nós chamamos de um agir ético, ele nunca vai resultar nem dos impulsos e nem das paixões. Mas também ele não vai ser expressão de uma escolha decorrente do medo ou da valentia, porque elas ali teriam uma relação de falta e excesso também. Uma outra característica é que assim como o agir ético ele não tem uma determinação prévia, também não tem modelo pedagógico para que se possa formar sujeitos éticos. Não tem como garantir a formação dos sujeitos éticos. O que se pode pensar? Primeiro, a vida virtuosa não é objeto de um ensino diretivo. Alguém conhecido como virtuoso não tem garantias de que vá tornar os seus alunos, os seus discípulos, como também sendo virtuosos. Mas isso não retira o papel da educação, isso apenas pondera sobre qual é o papel da educação. O que a educação tem a fazer de melhor para a formação do sujeito ético é, desde o início da vida, desde a infância, cultivar bons hábitos e desenvolver e criar um desenvolvimento racional, porque a ética ela é uma escolha deliberada, portanto ela é uma ação do intelecto, ela é de ordem racional, ela inclui as experiências, inclui as emoções, mas em última instância ela é de ordem racional, porque é assim, pelo hábito e pelo desenvolvimento racional, que uma pessoa se prepara para então, de acordo com as suas escolhas, tomar as melhores decisões. Espero que com essas reflexões introdutórias a alguns aspectos da ética aristotélica, eu tenha contribuído para a sua reflexão sobre caminhos e possibilidades acerca de uma formação com ênfase no agir ético. Que assim possamos pensar continuamente a formação como um problema complexo, desde os gregos, mas também no nosso tempo. Até logo.